Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. LGM Literatura Agora está aqui no Museu de Arte da Pampulha, Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. E vamos falar de 3 livros, dicas de leitura, literatura brasileira e britânica, literatura sobre imigrantes, jovens adultos também, né? Fala juvenil. Então vamos começar falando de Transplante de Menina, da Tatiana Belink, que veio lá de Petersburgo, né? São Petersburgo, Petrogrado, na Guerra Civil, né? Época de Guerra Civil, início do século XX, no final dos anos 20, né? Então a Guerra Civil que se estendeu ali do final da Revolução Russa, né? Até meados dos anos 20. Então a família dela teve que sair, né? Daquela região. Aí eles tinham a nacionalidade letônica, né? Letões, né? E eles foram para Riga, né? E de Riga eles viveram uma época lá, né? Então, junto com os alemães, que, né, desde a Primeira Guerra Mundial os alemães ocuparam aquela região báltica. Depois nós vimos, né, que depois a Rússia, etc., a União Soviética. Então, ou seja, é uma família que estava saindo, deslocamento, né? E aí parece que o pai perdeu tudo, né? O pai perdeu tudo, vamos fazer a América. E aí decidiram deixar a Europa e vieram para a América. Só que não foi a América do Norte, né? Que era o mais comum, o pessoal ir para os Estados Unidos, Nova York, né? Eles vieram para o Brasil, né? Então primeiro vieram para São Paulo, mas fizeram ali uma estadia no Rio de Janeiro, né? Passou um tempo no Rio de Janeiro, depois para Santos, e de Santos subiu para São Paulo. Então ela estava na idade de cerca de 10 anos, né? Indo para a adolescência, né? De 10 anos, e primeiramente lá em Riga, né? Que é a primeira parte do livro, ela conta, né? Ela tinha lá uma babá, podemos dizer assim, né? Uma alemã, que falava alemão, eles falavam alemão, falava russo, falava letônio, né? Letão. Então, ou seja, mostra muito essa questão da multilinguagem que tem na Europa, né? Qualquer país lá, o pessoal fala 3, 4 idiomas. Então, ela tinha facilidade de falar o nome dos lugares em 3, 4 idiomas, né? E a Tatiana Belink trabalhou como tradutora, né? E escrevendo infanto-juvenil, né? Teatro infanto-juvenil, tradução. Muito bem, e aí ela vai mostrar então essa crise de identidade, podemos dizer assim, da condição imigrante, porque eles vão deixar a Europa e vão para Brasil. E Brasil, para ela, o que é Brasil, né? Não tem nenhuma noção. A ideia de América eles têm é de América do Norte, né? Então ela pensou em cowboys, índios, né? Aqueles Grand Canyon e tal, mas não era, né? Então, primeiramente passou no Rio de Janeiro, já foi aquele susto, né? O Rio de Janeiro é aquela mistura de mar e montanha, o carnaval e tal. Depois foram para Santos, né? O Porto, né? Então, toda essa questão o pai parece que veio antes, né? O pai veio antes para encontrar os locais, trabalho, né? Geralmente acontece assim, a gente viu vários outros livros de imigrante, o Macis Clear fala muito sobre isso, né? E a Majestade do Xingu, né? Que geralmente o pai da família, né? O patriarca vem antes e prepara o terreno, né? Para trazer a esposa, filhos, etc. Muito bem, aí ela vai, a segunda parte, ela vai mostrar essa viagem de Santos subindo a montanha para São Paulo e esse susto que é conhecer São Paulo, né? São Paulo é muito maior que essas cidades lá da Europa. E a diferença, né, assim, das locais de São Paulo, as diferenças de classe e as crianças na rua, né? Na rua lá, tipo os meninos da Rua Paulo, né? Que lembra que é o romance húngaro. Que aí vai mostrar as crianças pegando peça, né, nos imigrantes, né? Então, mas todos também são filhos de imigrantes, né? Filhos de portugueses, italianos, alemães. Só que para eles todo mundo é alemão, né? Então, ou então portuga, né? Então fica lá ironizando o sotaque, né? A forma de falar o português. E ela estava aprendendo, né? Aprendendo o idioma, né? Sabia alemão, sabia russo, etc. Né? Lembrando que ela fugiu ali da Rússia, no Império Russo, na época da Guerra Civil. E se encaminhou então para um país que falava alemão, né? Então, e aí eu senti, essa dificuldade ela mostra, né, os vários tipos de imigração. Essa passou um avião aqui agora. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então nós estamos do lado do aeroporto da Pampulha, né? Então aqui realmente tem muito movimento, muito avião, né? Mas aí vai mostrar então que em 1929, né, antes da revolução que vai acontecer em São Paulo, então ela vai mostrar justamente essa época, né, de questões de revolução mesmo, né? E vai parar a narrativa em 32. Então ela vai ser de 29 a 32 e vai mostrar justamente ambas as mudanças, né? A mudança no Brasil, que é justamente essa época de revolução, e também essa mudança na própria vida, né? Você já vai passar da adolescência, né? Então é interessante, ela mostra esses dois âmbitos, né? Ou seja, o âmbito tanto histórico como do âmbito pessoal, né? Então é interessante isso mesmo.
E aí a história então vai se encerrar em 32, que é justamente aquela revolução contra o Vargas, né? O governo Vargas, que começou com a Revolução de 30, e foi, então, São Paulo se rebelou contra esse governo, querendo uma nova Constituição, né? Então é chamada dessa Revolução de 32 em São Paulo. Então ela vai mostrar justamente o conhecimento de São Paulo, as escolas que ela vai frequentar em São Paulo, né? E o rigor, principalmente as escolas que são de língua alemã, então são mais rigorosas e tal. Depois ela vai para uma escola de língua inglesa, né? Então ela conhece lá, faz novas amizades e vai mostrando então essas diferenças entre as classes sociais em São Paulo, né? E esses povos imigrantes, né? Ou seja, os povos, os alemães, os ingleses, né? Os portugueses, todos que vieram na segunda leva. Então tem os imigrantes que vieram no final do século XIX e depois os imigrantes que vieram no início do século XX, né? Justamente nessa época que o Brasil estava em mudança, né? Daquela República Velha para até o Estado Novo, né? Que a gente viu lá no final dos anos 30 para os anos 40 e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ou seja, eles saíram fugindo de uma guerra lá na Europa, né? Uma guerra civil, logo depois da Primeira Guerra Mundial, e não podia imaginar, né? Que depois a Europa estaria em guerra, tempos depois, e também em guerra o Brasil, né? Ou seja, São Paulo esteve em guerra ali nos anos 30 também. Então é interessante esse livro aqui, O Transplante de Menina, né? Da Tatiana Belinka. Opa, então vamos para o nosso segundo livro, segunda dica de leitura, da autora da Casa das Sete Mulheres, né? A polonesa Letícia Wieckowski, né? Então ela vai contar a história aqui justamente do imigrante, né? Ou seja, o pessoal polonês que veio para o Brasil, né? Então vai mostrar uma família assim, a mãe costureira, né? Mexe com costura e moda, e sempre tem aquela diferença, né, de classe social. Ela refere-se, né, às altas classes como os ricos, né? E eles são os pobres. Então, assim, né, eles prestam serviços a essas famílias mais ricas e vai essa questão também de aclimatar a região, né? Ou seja, a região também, o novo país, né? Sempre essa ideia do imigrante conhecer o novo país. Lembra muito, assim, eu tenho uns trechos assim, que impressionam a semelhança, né? Nós temos lá então a família que saiu da Rússia, né? E foi ali para Riga e depois veio para o Brasil. E aqui é uma família que veio da Polônia, né? Então vai mostrando assim, as diferenças da família. Esqueci de falar da Tatiana Belinka, né? A tradição judaica também, que tem várias referências à tradição judaica. Inclusive ela fala uma cena lá da malhação dos Judas, né? Ela fica incomodada. E uma visita que ela faz à igreja. Então é interessante esse ponto aí que mostra essa ascendência judaica também em relevância, né? E aqui vai mostrar a mesma coisa. Então só que essa história aqui é um pouco mais triste que a da Tatiana Belinka. A Tatiana Belinka tem um final, podemos dizer assim, feliz, porque ele, né, fecha ali no início da adolescência, né, não desenvolve muita história no sentido de a vida toda. Aqui não, aqui a autora já parte de um drama que realmente deve ser familiar, né, porque ela demonstra bastante assim, uma sensibilidade ao contar esse fato. Então mostra que há uma tragédia familiar, né, que faz ter essa origem da narrativa, né? Alguma coisa aconteceu na família. Então o livro vai contar a história da jovem Teda, né? Teda, que vai contar a história do Mitch. Mitch é esse irmão, né? Interessante que a história toda gira em torno disso, né? De uma viagem que eles fazem, né? Assim, para uma lagoa. Então já o cristal polonês, né? Eles vão para uma lagoa assim no interior, né? Então vai contando toda essa viagem com pormenores, né? Assim, a criança muito interessada na viagem, né? Então você já fica antevendo alguma coisa meio trágica, né? Porque fica centralizando muito nisso, um tom meio sentimental mesmo com relação a isso de a criança observando a paisagem. Então não é um tom mais panorâmico como é no caso da Belinka, né? E ela vai contar toda a questão de como é que eram as crianças na época, né, o cinema. Então tem muito mais referência. Aqui não, aqui é mais um drama familiar. E é esse drama familiar que vai mover a história. Então vai centrar muito na criança. E, né, qualquer coisa que eu diga a mais vai dar spoiler do livro, né? Então é um drama assim, vai mostrar essa questão do imigrante, mas também um drama na família, né? Então é um livro assim que no início parece interessantíssimo, é bem juvenil, né? Justamente por ser uma linguagem acessível, né? Em relação a outros livros da autora. Mas aqui o que toca mesmo é essa, né, a questão da criança, né, então conhecendo o mundo. E ela vai contando a família, mas o tom sempre é essa preparação para uma viagem. Haverá uma viagem, né, então tem toda essa preparação, essa expectativa da viagem, vamos conhecer um lago. E aí tem as pescarias, né, para passar nessa casa de campo no lago, só que aí vem o inevitável trágico, né, que aí vai mover, então, aí você vai entender por que ela deu ênfase a certos aspectos, né? E aí a segunda parte, então, ou seja, né, não é dividido em partes, mas depois que acontece, né? Tá falando demais, né? Tô falando demais, então vou acabar dando spoiler aqui, né? Então vale a leitura.
É interessante porque é a mesma coisa, né? Mostra a diferença de tipo transplante de menino. Você saiu de um país, saiu da Europa e veio para o Brasil. Outra dica de jovem adulto, né? O pessoal está falando muito do Napoleão, né? O filme Napoleão aí, né? Com o cara que fez o Coringa. Mas agora é o Napoleão. Então, o pessoal fala muito do Napoleão. Aqui tem a Batalha de Waterloo, né? Ou Waterloo, que acontece na Bélgica, em 1815. Só que o inusitado aqui é que você vai ter a narrativa a partir do ponto de vista de um coelho, né? O coelho William, né? O coelho William vai estar contando essa história que ele ouviu da Dona Lavanda. Dona Lavanda é a vovó, né? A avó dele, que viu e conta a história a partir, né? A questão da batalha mesmo a partir do ponto de vista dos coelhos, né? Dos coelhos que vivem nessa região da Bélgica, é um lugar, uma fazenda, né? Vai contando, uma fazenda normal, uma fazenda como qualquer outra, mas as tropas do Napoleão foram bloqueadas ali antes de seguirem, né, para Bruxelas, na Bélgica, né, que era o objetivo. Então ele foi travado ali por outras tropas, né, e em seguida essas tropas foram derrotadas pelos ingleses, né, pelo Wellington, e depois pelos germânicos, né. Então é interessante justamente essa questão. Então fica aí a dica de leitura, né, a britânica vai contar a história a partir então desse coelho William. Mas interessante que é o ponto de vista britânico, né. Então é A Sábia de Waterloo, de Leona Francombe, ok? Jovem adulto, né? Pessoal conhecer uma coisa de Napoleão, é uma coisa bem básica, né? É mais um romance assim, mistura Alice com história, Alice contando história, né? É uma fábula, né? Os coelhos estão falando, os coelhos têm ideias, os coelhos têm senso de humor, né? Os coelhos têm elegância e é tipo a história dos hobbits, né? Os coelhos vivem nas suas tocas, até que o ser humano foi lá incomodar os pobres coelhinhos, né? Fazendo uma batalha sangrenta que encharcou o solo da casa dos coelhinhos, né? Então é um ponto de vista inusitado, né? Eu assim, de início eu achei que não daria certo, mas é interessante porque você conta um fato humano por um olhar não humano, né? Então mostra a insanidade humana, né? Tipo aquele poema do Drummond que fala, né? Um boi vê os homens, né? Dessa expressão, os bois veem os homens, né? Então fica aí a dica, né? A coelha Dona Lavanda vai contar a história de Waterloo para os coelhinhos, né? Lá na Bélgica, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.